Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Com esse verso das Sagradas Escrituras, estamos chegando até você através desta live, na qual esperamos que as mais ricas e copiosas bênçãos da Santíssima Trindade possam ser derramadas sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Nós estaremos trazendo uma mensagem da Palavra de Deus e no final dessa live estaremos fazendo uma corrente de prece poderosa. Se você deseja colocar alguém, alguma pessoa numa oração, você pode, através do seu celular, mandar esse pedido de oração dizendo o nome da pessoa e qual o problema, se é saúde, se é emprego, se é problema no lar. Menciona alguma coisa relacionada, pois estaremos orando, fazendo a prece poderosa no final, e também estaremos durante essa madrugada orando, pedindo a Deus ao seu favor, tá bem? Antes de nós entrarmos diretamente na mensagem da Palavra de Deus, eu estou aqui a lembrar quando Jesus foi morto e a tristeza se apoderou do coração dos discípulos, dos apóstolos. E um domingo pela manhã, dois dos discípulos de Jesus estavam voltando para a sua aldeia, para a sua casa, para a sua cidade. Estavam voltando para a aldeia de Emaús, que distava 60 estádios de Jerusalém até Emaús, ou seja, aproximadamente 12 quilômetros. E eles estavam caminhando, conversando um com o outro, a respeito de tudo o que aconteceu com Jesus, do seu sofrimento, da sua prisão, da sua morte. E de repente, sem eles perceberem, o próprio Jesus se aproxima deles. Só que a princípio eles não entenderam, não perceberam o que era Jesus que ali estava. E esse peregrino que se aproximou pergunta para eles o que eles estavam conversando. E eles disseram: você é peregrino em Jerusalém, não sabe o que aconteceu? O que aconteceu nesses dias, que Jesus, um varão profeta, poderoso em obras, foi preso, foi chicoteado, foi condenado pelas autoridades e foi crucificado. E Jesus que ali estava com ele, eles a princípio não sabiam, começou a revelar as Escrituras para ele. Mas não estava escrito, vocês não ouviram dele que era necessário que isso acontecesse? E foi descrevendo as Escrituras, desde lá do início, desde lá de Moisés. E eles caminhando chegaram na aldeia. E Jesus fez que ia embora, eles convidaram: fiquem aqui conosco, comam o pão. E Jesus, que era esse peregrino, aceita o convite, entra na tenda deles, e na hora de abençoar o pão, eles perceberam, quando Jesus estava abençoando o pão, eles perceberam que era Jesus que ali estava. Jesus que havia sido morto, que havia sido sepultado, que algumas mulheres, no domingo pela manhã, que foram ao sepulcro, trouxe a notícia para os discípulos, para os apóstolos, que o Mestre havia ressuscitado. Depois alguns dos apóstolos correram ao sepulcro e confirmaram: o sepulcro está vazio. E agora esses dois homens ali estão vendo o Cristo que venceu a morte, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que venceu. E Jesus sai e vai embora. E um começa a conversar com o outro, dizendo:
porventura o nosso coração não estava ardendo quando ele falava, quando ele nos revelava as Escrituras? Ou seja, eles estavam andando com Jesus, não reconheceram a princípio, mas o coração deles ardia com as palavras que ele estava ouvindo daquele peregrino que era o próprio Jesus. O coração deles teve sensibilidade para com a palavra de Deus. Quando eles falam, nosso coração ardia quando ele falava. Como é importante quando o nosso coração tem sensibilidade para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Não é à toa que você vê tantas e tantas passagens nas Escrituras, o próprio Deus falando, filho meu, dá-me o teu coração. E lá no livro de Apocalipse, o próprio Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo, e ali eu farei morada. Quando Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato, ele estava falando a respeito do coração do homem. Estou batendo na porta do coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, Deus não entra na vida de ninguém por força, mas Deus, ele só entra no coração do homem quando o homem abre e convida. Por isso você encontra um certo versículo na palavra de Deus que diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, o coração do homem tem uma chave que só abre por dentro. Só o homem pode abrir o seu coração. E quando o homem ouve a voz do Senhor e abre o seu coração, Jesus disse, aí eu entrarei e cearei com ele, ele comigo, e ali eu farei morada. E quando Jesus passa a habitar no coração do homem, ele tem uma nova vida. A sua vida se transforma. É aquele milagre lá de Caná da Galileia. A água para o vinho. A vida se transforma. A presença de Jesus traz um novo viver. Por isso, filho meu, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Aqueles dois discípulos tiveram sensibilidade. No caminhar, o coração deles ardia. E nós precisamos ter um coração sensível. Há um versículo que fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Por isso Deus dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas um coração contrito e quebrantado, Deus dá a graça. Então que o seu coração, meu querido, minha querida, seja um coração que possa ter sensibilidade para com a palavra de Deus. Eu gostaria que nesta hora o Espírito de Deus pudesse estar falando no seu coração e que você pudesse estar dizendo, Senhor, meu coração está aberto, entra no meu coração, entra na minha vida. Eu tenho certeza que assim como foi a casa de Zaqueu, que Jesus entrou e transformou a casa dele. Quando Jesus entra na vida de um homem, a sua vida é transformada. A sua vida é transformada. Então, esses dois discípulos ali no caminho de Emaús tiveram uma experiência. O coração deles ardia. E olha, o desejo do meu coração é que esses momentos que nós estamos fazendo essa live, o seu coração esteja sendo incendiado pela presença de Deus. Que o Espírito Santo esteja fazendo uma obra tremenda na sua vida. Porque eu sei que quando Jesus entra na vida de um homem, ele nasce de novo, passa a fazer parte da família de Deus, passa da morte para a vida,
das trevas para a luz, nova criatura, novo homem. E esse Jesus é maravilhoso. Também estou aqui a me lembrar, quando Jesus estava na cidade de Cafarnaum, e ele curou o servo de um centurião. O servo estava doente para morrer, e apenas uma palavra que Jesus disse, o centurião tomou aquela palavra pela fé, e na mesma hora o seu servo foi curado lá na sua casa. Jesus estava então em Cafarnaum, e ele decide ir para a cidade de Naim. Naim distava de Cafarnaum 52 quilômetros. E naquela época não tinha carro, não tinha nenhum meio de transporte rápido. E Jesus com seus discípulos andavam a pé. Eles saíram de manhã de Cafarnaum e chegaram na cidade de Naim, com certeza, à tardinha ou à tardezinha. Só que quando eles estão chegando na cidade de Naim, eles se deparam com um funeral. Isso daí está no Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, versículo 11 em diante. E olha, foi algo de extraordinário. Porque uma mãe viúva estava no cortejo fúnebre, vendo seu filho no caixão para ser sepultado. Olha bem o que diz as Escrituras. E aconteceu que no dia seguinte, Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Eu imagino que essa caminhada dos discípulos com Jesus era algo de maravilhoso. Imagine bem Jesus com aquele grupo de pessoas caminhando. Era uma jornada de 50 quilômetros. E eu fico aqui pensando, muitas vezes as pessoas acham dificuldade de ir a um culto na igreja, de fazer uma visita a alguém enfermo. Imagine bem 50 quilômetros a pé. Eram pessoas destemidas, pessoas corajosas, pessoas dispostas, que estavam ao lado de Jesus. E realmente as pessoas, para seguir Jesus, tem que ser pessoas corajosas, tem que ser pessoas dispostas, pessoas cheias de vontade. Não é à toa que naquela batalha de Gideão, o Senhor deu uma palavra: diga aos tímidos e aos covardes que voltem. E olha, de uma multidão de milhares de homens, restaram apenas 300 com Gideão. E quando você encontra no livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, diz que ficarão de fora os covardes, os tímidos, os medrosos, não entrarão na cidade celestial. Então, para seguir Jesus, tem que ser pessoas dispostas, corajosas, pessoas de fé. Imagine bem, 50 quilômetros a pé. Eram pessoas valentes, pessoas que realmente estavam dispostas a andar com Jesus. Então, meu querido, minha querida, andar com Jesus é a maior bênção. Imagina você andando com Jesus, conversando, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, estando ao lado dele. Era um privilégio enorme. E hoje nós temos esse mesmo desafio, a andar com Jesus, a caminhar com Jesus, seja para o nosso trabalho, seja para a faculdade, seja para uma viagem,
seja para resolver um problema, andar com Jesus. Não é fácil, mas é uma bênção, é uma maravilha andar com Jesus. Esses homens saíram de Cafarnaum e foram para Naim. E quando entram, se encontram com esse funeral, que está aqui no versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, com ela uma grande multidão da cidade. Pelo jeito era uma mulher benquista, era uma mulher que as pessoas gostavam dela. Por isso uma multidão de pessoas acompanhavam. Fica aqui imaginando a tristeza daquela mulher. Ela havia perdido o marido, era viúva. E agora, o filho, que era a sua esperança de uma vida segura. Naquela época não havia nenhuma segurança para uma mulher viúva. Uma mulher viúva, se não tivesse uma família para sustentá-la, morreria de fome ou seria uma vida de miséria. E ela olha para o caixão, está o seu filho, a sua esperança. E quando Jesus se aproxima, ele toca no caixão, olha para a mulher chorando copiosamente por a mãe perdendo o filho. E Jesus carinhosamente diz para ela: mulher, não chores, não chores. Os discípulos que estavam com Jesus, com certeza eles sabiam das maravilhas que Jesus operava. Eles sabiam que alguma coisa Jesus ia fazer por aquela mulher. Mas aquela multidão que não conhecia Jesus podia estar questionando: por que ele manda parar? Por que ele fala para a mulher não chorar mais? Porque eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam do poder de Jesus. Não sabia que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Não sabia que Jesus é o Filho de Deus. Não sabia que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eles não conheciam. Mas ali estava Jesus. E ele se aproxima do caixão agora, olha ali para o caixão e diz: e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes: não chores. E chegando, tocou o caixão, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou o menino para sua mãe. Foi um dos milagres tremendos que a palavra de Deus relata. Milagre de ressurreição de uma pessoa morta. Porque em Jesus está a vida. Esse mesmo Jesus que ressuscitou o filho dessa viúva, é o Jesus que tem entrado em muitos lares, em muitas casas, em muitas famílias, e tem feito coisas extraordinárias. Pessoas que estão quase mortas no vício, Jesus liberta e entrega para a família. Um novo homem, uma nova criatura. Pessoas que vivem uma vida miserável, uma vida desgraçada, e Jesus entra na vida desta pessoa e transforma e faz dela uma pessoa vitoriosa e vencedora. O mesmo Jesus que ressuscitou aquele menino lá em Naim, é o Jesus que continua ressuscitando sonhos de pessoas que já sonharam muito, sonharam na sua infância, sonharam na sua mocidade, sonharam no seu casamento, mas depois esses sonhos morreram. Jesus continua ressuscitando sonhos. Quantos sonhos homens já tiveram, mulheres tiveram, de ter um lar feliz, uma vida feliz, um casamento feliz, uma família abençoada. E com o passar do tempo, as coisas foram rodando e a vida tornou-se um caos. Mas esse Jesus é o Jesus que pode ressuscitar sonhos
de uma vida feliz, de um casamento abençoado, de uma vida próspera. Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo para toda a eternidade. O mesmo Jesus que disse: menino, a ti te digo, levanta-te. E o fôlego de vida veio sobre o menino e Jesus entregou para aquela mãe. O sonho daquela mãe ressuscitou também, de uma vida segura, de uma vida feliz, ao lado do seu filho. Quantas pessoas olham para aquilo que sonharam e vê como que morto, mas Jesus ressuscita sonhos. Jesus é aquele que ressuscita os desejos íntimos do nosso coração que estão adormecidos. E eu quero dizer para você neste momento que aquilo que você sonhou e a vida, as lutas, as decepções e o próprio diabo conseguiu apagar ou enterrar, Jesus pode ressuscitar. Ele pode dar vida para que você tenha uma felicidade, para que você seja uma pessoa alegre, para que você seja uma pessoa vitoriosa e feliz. Olha, os cristãos que conhecem Jesus de verdade, sabem que não é impossível para Deus. Mas quem sabe você está ouvindo a palavra pela primeira vez. Quem sabe você tem andado tão distante de Deus. Mas eu quero dizer que Jesus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você espera, do que aquilo que você imagina, do que aquilo que você deseja. Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Jesus é aquele que liberta o homem, é aquele que perdoa os pecados, é aquele que salva, é aquele que faz do fraco um vitorioso, e é aquele que ressuscita os sonhos, as esperanças. Não perca as esperanças. Ele vai operar através da sua oração, vai libertar o seu esposo, a sua esposa, vai curar o seu doente, vai alcançar o seu filho, vai alcançar o seu lar e vai responder os anseios, os desejos da sua alma. Eu quero agora, vou deixar para a próxima live, mas eu quero neste momento convidar você a formar essa corrente poderosa de prece comigo. Todos vocês que mandaram o pedido de oração, o Jefferson já anotou ali, eu sei que foram muitos. E você que não conseguiu mandar agora, pode continuar, que estaremos anotando logo mesmo após o final da live. E estaremos orando por você durante essa madrugada também, tá bom? Una sua fé comigo. Vamos formar a maior corrente espiritual nesse instante, e eu sei que Jesus vai te abençoar. Feche os seus olhos. Grande Deus, Deus da minha vida, Deus da minha alma, Deus do meu coração, ó Trindade santa e poderosa, Deus onisciente, onipresente, Deus onipotente, nós entramos em oração, formando esta corrente poderosa, essa corrente de prece em favor de todos estes que se irmanam comigo na oração. Que as vibrações autênticas e poderosas do Espírito Santo se manifestem agora, em cada lar, em cada casa, em cada família, que as pessoas estão clamando, chorando, buscando a tua face. Deus, eu falei de ressurreição, que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que haja, Senhor, ressurreição de sonhos, de mães
que sonham com uma vida melhor para o filho, uma vida melhor para a filha, mães que sonham em ver um filho liberto, em ver a filha feliz, em ver um casamento arruinado se levantar. Deus, que os sonhos dos seus filhos sejam ressuscitados nesta hora, que haja um milagre, Senhor, nesta casa, haja, Senhor, o milagre da felicidade neste lar, haja um milagre sobre os doentes que estão acamados na casa ou no hospital, Senhor. Esta pessoa que foi desenganada pela ciência médica, oh grande Deus, que neste momento o milagre alcance essas vidas. Deus eterno, estou clamando ao teu nome nesse instante, pedindo pela libertação das pessoas oprimidas, daquelas pessoas amarradas, atormentadas, endemoniadas, daquelas pessoas, Senhor, que sofrem porque grilhões aprendem, que nesse instante os grilhões sejam quebrados, as cadeias caiam por terra, e essa pessoa seja livre das garras do inimigo, seja livre da força do vício, seja livre de toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda obra, Senhor, de encruzilhada, de matas virgens, de cachoeira, de porta de cemitério. Eu desmancho e desfaço esses males agora, pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Deus, oro pelas pessoas que telefonaram ou mandaram um pedido pelo celular. Senhor, onde estiverem, que o impacto da tua bênção alcance-as agora e elas sejam abençoadas. Senhor, que o perfume da tua presença seja real ao lado dos seus filhos, que eles percebam o perfume da rosa de Saron envolvendo o seu lar, sua casa e sua família. Senhor, entrego todas essas pessoas nas suas mãos, entrego todos esses que oram comigo nas suas mãos, que o Espírito Santo derrame um óleo fresco sobre cada um deles, para ungir, para fortalecer, para renovar, para restaurar, e que a vida do seu filho seja contemplada com o teu milagre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que os filhos de Deus digam amém. A bênção de Deus está sobre a sua vida, meu querido, minha querida. Que a boa mão de Deus esteja te acompanhando. Manda um abraço para o meu amigo, o grande pregador, lá da cidade de Guariba, Pastor Elias. Pastor Elias, um forte abraço no Senhor, na pastora Vilma e toda a sua família. E você, meu querido, um beijão no seu coração e até a próxima live, se Deus quiser. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Daniel. Que Deus te abençoe.